Desde o primeiro dia que você orou, eu ouvi você. Desde o primeiro dia que você orou, eu tenho ouvido você. Desde o primeiro dia que você colocou essa causa na minha mão, mesmo que nada fora de você tenha acontecido, eu tenho ouvido você. Olá, queridos, que bom ter sua companhia novamente aqui. É uma alegria receber você aqui no meu canal e eu espero de todo o meu coração que a palavra que vamos abordar hoje fale com você, que desperte o melhor de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a importância de falar pouco, praticamente falar quase nada, mas em contrapartida lutar muito. Prepare-se para que a voz de Deus desperte o melhor em você. Deus te abençoe. Daniel capítulo 10, versículo 17, diz assim, Daniel 10, 17. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram, e mal posso respirar. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, nossa vida, oh Jesus, nossa vida está em Tuas mãos, nossa vida está em Tuas mãos, blinda-nos nesta noite, que a Sua voz chegue até a nós, Pai, coração mais duro, coração mais amedrontado, Senhor, estamos cansados de ouvir informações, opiniões, ideias, oh Deus, e eu não tenho nenhuma ideia boa para colocar aqui para ninguém, é a Tua palavra, e eu te imploro, a razão de estarmos em pé é a Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra que nos põe em pé, é a Tua palavra que nos faz acreditar que nada vai acontecer sem o Teu controle, e sem a Tua palavra estamos perdidos, oh Pai, fala agora nessas casas abatidas, fala com esta mulher abatida, fala, Senhor, com esse homem preocupado, fala com este jovem que precisa de ajuda, porque não consegue por si mesmo encontrar respostas para as suas angústias. Eu sei que a Tua palavra alcança um coração, e quando alcança, liberta, transforma. Fala conosco, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Daniel, sem dúvida, é um dos maiores exemplos de orações ou de oração na Bíblia, de um jovem que orou, de um homem que orou. Em toda a fase da vida de Daniel, você o vê orando. Ele ora com seus amigos, lá no capítulo 2, versículo 17 e 18, quando eles são poupados da morte. Ele ora para que as janelas do céu se abram, e ele ora literalmente diante da janela de Jerusalém, voltado para Jerusalém, e Deus o livra da cova dos leões, lá no seu capítulo 6, versículo 10. Daniel, lá no capítulo 9, versículo 3, mais uma vez ora, confessando os seus próprios pecados e o pecado do povo, pedindo a Deus que os restaurasse do cativeiro. E agora no capítulo 10, ele mais uma vez está orando, e agora ele ora exclusivamente em favor da sua nação. Esse texto do capítulo 10 tem uma série de lições que nós jamais conseguiríamos esgotar num sermão, mas tem algumas coisas que eu queria de verdade que o Espírito Santo falasse com você no momento que nós estamos de luta. E é assim que Daniel estava. Ele tinha dois medos. O medo era que os judeus que foram libertos não voltassem para Jerusalém. E o segundo medo era que os samaritanos estavam falando com o rei da Pérsia para que impedissem que o templo fosse construído. Era como um homem que agora, no capítulo 10, Daniel tem nada mais, nada menos do que 84 anos. Ele chega na Babilônia como um garoto, como um adolescente, e agora ele tem 84 anos. Ele já viu de tudo. Ele já viu os seus amigos entrarem numa fornalha de fogo, ele já entrou numa cova de leões, ele já interpretou sonhos. Mas agora, mais uma vez, com 84 anos, ele está abatido, porque ele tem medo de que o povo
que tanto Deus o usou para profetizar se perdesse. Medo para que a sua terra natal, Jerusalém, não fosse reconstruída. E para isso, ele precisa falar menos e lutar mais. Irmãos, a nossa boca ela é um termômetro de onde nós vamos chegar. Pessoas apavoradas, pessoas com medo, pessoas irritadas, pessoas descontroladas falam muito. Porque a prática do falar, a prática da exposição, ela de alguma forma anestesia a minha alma. É como se fosse um desabafo jogado ao acaso. Mas na Bíblia nós vamos compreender que pessoas que realmente lutam falam pouco. E eu queria te estimular hoje a falar menos e lutar mais. Você pode escrever isso no chat para mim ver? Escreva: fale menos, lute mais. Fale menos, lute mais. Como é que Daniel lutou? Como é que ele lutou diante de uma situação maior do que ele? Como é que ele lutou? Eu tenho que aprender com esse camarada. Lá no capítulo 10, versículo 10, no capítulo 10, versículo 1 ao 3, diz assim: no terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela época eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até que se passarem as 3 semanas. Daqui veio o famoso jejum, que inclusive que nós estamos fazendo, o jejum de Daniel. Agora, como é que Daniel começa a luta? Como é que ele começa a travar a batalha? Ele fala muito? Ele faz reuniões? Não. Ele chora. Olha, ele traz para ele o fardo do povo. Ele coloca nos ombros dele o fardo de uma nação que está prestes a ser derrotada, presa novamente. Uma nação que está prestes a ser oprimida por culpa dela mesma, mas ele traz para si. Ele chora. A Bíblia diz que ele passa 3 semanas chorando. E uma das coisas que eu aprendi através da palavra de Deus, que você só é capaz de lutar por aquilo que é capaz de te fazer chorar. Jamais diga que você vai lutar por algo que você não pode chorar por isso. Jamais diga que você vai lutar pelos seus filhos se você não é capaz de chorar pelos seus filhos. Vai lutar por uma causa na justiça se você não é capaz de chorar por isso. Você só tem energia e você só leva a sério aquilo que é capaz de te fazer chorar. É um senhor de aproximadamente 84 anos, que já viveu de tudo, desde cova de leões até enfrentar tudo, e agora ele chora e jejua pela libertação de um povo. Ele chora por um povo que está em meio a fogo cruzado em Jerusalém. Ele chora, ele está longe, ele está na Pérsia, mas ele chora porque os samaritanos estão tentando interromper a construção do templo. Ele chora porque mesmo distante, ele é capaz de trazer para ele a aflição de pessoas. Sabe por que algumas vezes nossa oração não passa do teto? É porque antes de orar, nós precisamos trazer para nós a aflição daquelas situações pelas quais vamos orar. Nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo, e por isso, depois de nos colocar no lugar delas, orar por elas. Nós precisamos entender a gravidade dos problemas que nós nos dispomos a orar. A oração não é palavra solta. O que faz um homem chorar por 3 semanas, jejuar por 3 semanas, certamente ele permitiu que a alma dele fosse inundada por dores, por aflições, por angústias. Ele vai dizer: olha, não comi nada saboroso, não coloquei vinho na boca, não provei nada, nem perfume eu passei. 3 semanas, ou seja, ele entrou num processo de luto. Ele se absteve dos alimentos. Durante 21 dias, ele se afastou do convívio social, se recolheu, porque ele estava diante de uma batalha. E em batalhas a gente não fala, a gente luta. Em batalhas, seja contra o Covid, seja contra o desemprego, seja contra um vício, a gente não fala, a gente luta. E a nossa luta, ela é diferente.
Daniel está lutando. E por que ele jejua? Porque jejum é a maior evidência de que você tem fome de Deus. Jejum é a maior evidência de que você tem saudade da presença de Deus. A gente não jejua para ter carro, casa. A gente não jejua porque a gente quer ter promoção na empresa. A gente jejua porque nós temos fome de Deus, saudade de Deus. E Daniel sabia que com 84 anos, pouco ele poderia fazer se Deus não estivesse com ele. E é lindo porque um homem de 84 anos, que já viu de tudo no seu livro, tudo, quando ele jejua, quando ele chora, quando ao invés de ficar pela janela reclamando, falando da vida, com conversa fiada, caçando assunto que não lhe diz respeito, olhando para o teto e choramingando, ele vai jejuar, ele vai orar, ele vai colocar a vida no altar. Ah, meu irmão, quando Deus nos vê num propósito em relação a Ele, o céu nos responde. O versículo 4 do capítulo 10 de Daniel, aleluia, diz que no 24º dia do primeiro mês, eu estava em pé, Daniel diz, eu estava em pé junto à margem do rio, o rio Tigre, e ele viu alguma coisa. O versículo 6, alguém veio em direção a ele. E quem era? O seu corpo era como berilo, o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de multidão. São descrições magníficas. Quando ele jejua e ora, ele passou 21 dias chorando, ele passou 21 dias lutando, porque os corredores do palácio não iriam ajudá-lo, a sala do rei persa não iria ajudá-lo, ir em direção ao povo não iria ajudá-lo. Ei, ouça, tem coisas que só Deus. Irmão, desista, tem coisas que é só Deus. Você pode fazer as maiores reuniões do mundo, você pode tentar convencer as pessoas, você pode tentar fazer negociações, tem coisas que é só Deus. É só jejum, é só oração, é falar menos e lutar mais. E aqui tem uma visão magnífica. Ele está lá, parou os 21 dias, não teve resposta alguma. 21 dias jejuando e não veio nada, mas o 21º dia vem um anjo em direção a ele, e é um anjo magnífico. Os vestidos, seus vestidos, no versículo 5 diz: olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. O corpo era de berilo. O rosto como um relâmpago, no verso 6. Os olhos como tochas acesas. Os braços e pés como bronze polido. E a sua voz era como voz de muitas águas. No meio da luta, 21 dias de luta, e eu fico imaginando Daniel indo em direção ao rio, olhando como alguém dizendo: e agora? Eu orei, eu jejuei 21 dias, o céu se manteve em silêncio. Tem horas que é assim, fiz a campanha e nada. Mas irmão, Deus sempre vai responder você. Deus sempre vai responder você. Deus sempre vai responder você. Eu fico imaginando o Senhor já idoso, grisalho, de 84 anos, olhando para o rio, dizendo: mas foram 21 dias de choro, 21 dias de lamento, 21 dias de oração, 21 dias. Mas de repente, quando ele olha para trás, ele vê, aleluia, ele vê um corpo em linho, um corpo em berilo, um rosto em relâmpago, os olhos acesos em tochas. Era uma visitação. E isso é tão lindo, porque Deus não tem compromisso com todo mundo. O versículo 7 do capítulo 10, Daniel diz: somente eu, Daniel, tive essa visão. Ele não estava sozinho junto ao rio, deviam ter outras pessoas, mas Deus não tem compromisso em mostrar a sua glória para todo mundo, não. Deus tem compromisso para aqueles que lutam, para aqueles que calam a boca e lutam a luta certa. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor,
que fugiram e se esconderam. Só Daniel conseguiu discernir a voz. Só Daniel conseguiu ver o anjo. Só Daniel. Os outros sentiram que havia alguma coisa de estranha, sentiram que havia um homem ali diferente, e caíram, temeram, fugiram. Mas Daniel compreendeu. E eu quero dizer que se você lutar a luta certa, Deus vai te dar discernimento. Levanta suas mãos. Eu quero declarar discernimento. Discernimento. Enquanto alguns estão correndo, caindo, lutando, fugindo, batendo carros, agredindo pessoas, enlouquecendo, indo para psiquiatra, sei lá o que, Deus vai te dar discernimento, porque muita coisa que está vindo não vai te matar. Foi assim com Saulo. Quando o cavalo relincha na estrada de Damasco e Saulo cai no chão, alguns veem o raio, o terremoto, falam que é demônio, falam que é aquilo ou aquilo outro, mas Saulo sabia que era Jesus que estava ali. E eu quero dizer, se você lutar a boa luta, meu irmão, se você fechar a boca e parar de ser um jornalista do inferno, parar apenas de ficar colocando manchetes na sua vida, daquilo que o diabo está fazendo, que as pessoas estão fazendo, e você disser: eu preciso orar porque isso é Deus que vai fazer, eu preciso orar porque isso homem nenhum faz. Tem coisas que só Deus pode fazer, aleluia. Tem concertos que só Deus pode fazer, tem curas que só Deus pode gerar. Daniel olha e vê, só aqueles que vivem na intimidade com Deus conseguem discernir a voz de Deus. Não adianta. Houve uma irresistível percepção do céu na terra. De repente um anjo está do lado de um homem, só que só Daniel percebe que é um anjo. Todos fugiram, só ficou Daniel. Mas aí Daniel, quando tem a noção de que é um anjo, ele se quebranta. O versículo 8 do capítulo 10 diz: assim que eu fiquei sozinho, todo mundo foi embora. Assim que eu fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido, e eu quase desfaleci. Porque é isso que Jesus faz conosco. Quando Daniel ficou sozinho diante daquele ser celestial, o seu corpo se enfraqueceu. Ele já vinha de 21 dias de jejum, ele já vinha de 21 dias de choro. O corpo dele já estava cansado. Ele já era um senhor de 84 anos, e ele cai prostrado diante do fulgor, da glória e da majestade daquele anjo. É assim que tem que ser. Homens que adoram a Deus, homens que lutam a luta certa, não tem problema de simplesmente se prostrar diante da glória de Deus. Dizer: Senhor, olha, eu não tenho força, mas eu reconheço a tua glória. Senhor, eu estou cansado da luta diária, e eu vejo a tua glória, e eu digo: ai de mim. E aí eu desfaleço. A glória de Deus é demais para o frágil ser humano suportar. E o que nós vemos hoje? Pessoas com o nariz para cima, cheias de respostas. Quase ninguém tem dúvida, todos têm certeza de tudo, todos têm certeza do que fazer, do como fazer, do para onde ir. Mas Daniel não. Quando todo mundo vai com medo, ele fica, e ele se prostra, porque ele se quebranta, porque a presença de Deus traz discernimento e traz quebrantamento. Mas logo depois que ele cai no chão, fraco, vem o consolo. No versículo 9 do capítulo 10 de Daniel, a Bíblia diz: Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Vamos lá, vamos até o 12. E em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é... Isso é lindo, gente. Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Aleluia. Quando ele disse isso,
pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar, aleluia, buscar entendimento, se humilhar diante do seu Deus, desde o primeiro dia, ainda que não houvesse nenhum movimento físico, ainda que aparentemente nenhuma vitória tenha sido alcançada, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, aleluia. E eu vim aqui. Por que o anjo veio? Eu vim trazer a resposta das tuas palavras. Daniel está prostrado, e ele ouve do representante de Deus, o anjo, palavras doces, encorajadoras. Você quer ouvir a Deus? Você quer ouvir uma palavra que vai te erguer desta cama? Pare de falar e lute. Pare de achar e lute. Pare de ter ideias idiotas e lute. Lute a luta certa. Lute a luta que o Senhor quer. Ele ouve da boca do anjo: você é amado no céu. Daniel, você é muito amado. Você não tem noção do como o céu te ama, de como o Pai te ama. Daniel, você não tem noção de como você é falado no céu, é amado no céu. Você não tem noção. Daniel, as suas orações são ouvidas, mesmo que aparentemente aqui na terra nada tenha acontecido, mas o céu te ouve, Daniel. Daniel, Deus te ouve. Daniel, o Pai te ouve. O que é ligado aqui na terra é ligado no céu. E eu vim aqui, Ele me enviou aqui por sua causa. Eu estou aqui porque o Pai te ouviu. Deus aciona os anjos por sua causa. Ah, irmãos, é lindo. É lindo porque a resposta de Deus vem. É lindo ouvir do anjo: desde o primeiro dia que você decidiu buscar, o Pai te ouviu. Desde o primeiro dia. Não existe nenhuma oração que seja inútil. Não existe nenhuma lágrima derramada no altar de Deus que seja inútil. Não existe nenhum louvor feito em adoração que seja inútil. Não existe nenhuma fé que seja inútil. Tudo que você faz em direção a Deus, ainda que nada esteja acontecendo, Deus está te ouvindo. Não menospreze aquilo que você tem feito. Não menospreze a sua oração, ainda debaixo de zombaria, ainda debaixo da incredulidade das pessoas, ainda debaixo de um cenário que aparentemente não resulta em melhora, mas Deus tem ouvido a sua oração. Não menospreze as suas lágrimas. Você que tem chorado e dito: meu Deus do céu, eu creio em Ti, eu tenho todo motivo do mundo humano para desistir, eu tenho todo motivo humano para jogar tudo para o alto, mas Deus tem orado, Deus tem visto a tua humildade, e Deus vai trazer discernimento. Aquilo que para muitos é o fim, é muitos para o fim. Você vai dizer: esta é a resposta de Deus. Deus vai quebrantar seu coração e vai te dar respostas. Deus traz para Daniel a resposta. Olha, a sua oração foi deferida. Deus ouviu sua oração. Só que aí, queridos, o anjo, ele simplesmente, ele abre a cortina de um universo que a gente não está acostumado a ver. O anjo primeiro diz que as respostas que Deus nos dá nas nossas batalhas, muitas delas são mediadas. Ou seja, a resposta de Deus estava na mão de um anjo. Havia um mediador entre o que Deus estava falando de resposta e Daniel. Qual era o mediador? O anjo que estava trazendo. Deus não apenas respondeu à oração, mas Deus colocou um anjo para ir levar a resposta. Deus moveu os céus. E lá em Hebreus capítulo 1 versículo 14, nós sabemos que os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Sim, os anjos existem para nos servir. Mas aí Deus levanta a cortina e mostra os bastidores. Deus mostra um segundo mundo que para nós é novo. Nós reagimos ao mundo físico, ao mundo das pessoas, brigamos entre nós, discutimos entre nós, batemos boca entre nós,
apontamos o dedo um para o outro e achamos que o reino de Deus se move no mundo físico, mas aí Deus levanta as cortinas e mostra que existe o mundo espiritual. Ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 10: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você veio, eu te respondi, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Durante 21 dias, exatamente os 21 dias do jejum, Deus mandou a resposta no primeiro dia, mas durante os 21 dias, o anjo que veio trazer a resposta, durante os 21 dias, o anjo que tinha a resposta foi resistido. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, e eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Deus levanta a cortina para Daniel e mostra que existem dois mundos. Eu sei que nós enxergamos a maioria das vezes o mundo físico, mas existe uma guerra espiritual sobre nossas cabeças. Enquanto a gente está falando como uma matraca, enquanto a gente está falando, reclamando, e não deixa de lutar a luta certa, há um reino sobre nós, há uma luta. Há uma luta que se desenrola no mundo espiritual. Há uma guerra entre anjos de Deus e demônios. E quando a igreja ora, quando um pai ora, quando uma mãe ora, quando um empresário ora, meu irmão, trava-se uma batalha no mundo espiritual. Quando nós oramos, jejuamos, esse jejum que estamos vivendo agora, há batalhas que nós não temos a mínima noção que estão acontecendo agora. Andares espirituais lutando, Deus enviando seus anjos com respostas, e demônios tentando segurar nas regiões celestes a resposta. Mas o que eu acho lindo é que o que fez Deus mandar Miguel é que mesmo sem respostas, Daniel não foi para as revistas da vida colocar seus desabafos. Ele jejuou as 3 semanas. Ele jejuou as 3 semanas. E quando você permanece, mesmo sangrando, abatido, cala a boca, mas luta. Luta na oração, é o que Paulo diz. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. E eu repito, tem coisas que só Deus pode fazer. Você vai entrar em hospitais e só Deus pode fazer. Tem momentos que você vai entrar na empresa e vai pegar o relatório e você vai dizer, só Deus pode fazer. Tem vezes que você vai entrar em casa, vão ter algumas discussões que nem adianta comentar, só Deus pode fazer. Você vai ouvir pessoas com o coração tão empedrado, tão cristalizado, que você vai dizer, nem vale a pena eu falar com essa pessoa hoje, porque só Deus. Meu irmão, só Deus. Tem lutas que só Deus cale a boca. Identifique quais são as lutas que só Deus pode fazer, e essas lutas, cale a sua boca e vai lutar. Cale a sua boca e vai lutar. Cale a sua boca e vai lutar. Porque Ele vem. Ele vem. E quando Ele vem, lá no versículo 14 de Daniel 10, o anjo olha para Daniel, 84 anos, depois de jejuar 21 dias, depois de estar pálido, desfalecido, o anjo olha para ele e fala assim: olha, agora eu vim explicar a você, eu vim aqui explicar para você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. O anjo disse: eu não vim aqui só para resolver o problema de agora, mas eu vou dizer para você, Daniel, como é que a história da humanidade vai acabar. Todo o livro de Apocalipse está diretamente amarrado às profecias das 70 semanas de Daniel. Os capítulos seguintes, 11 e 12, depois você pode ler, é a visão que Deus deu a Daniel, não só daquele momento, mas toda a revelação de tudo o que acontecerá desde o final dos tempos até o final dos tempos. Porque o Senhor sempre vai dar a você além do que você pediu. Eu repito, Deus sempre dará a você além do que você pediu. Cale a boca, fale menos, lute mais, ore mais. Agora, lembre-se, quando o anjo fala com Daniel, ele está desfalecido,
Ele é um velho de 84 anos, saindo de 21 dias de jejum, batalha, choro. O anjo chega com toda a formosura, roupas de linho, cintos de ouro, olhos de fogo, voz de muitas águas, pés e mãos de bronze polido. Mas ele está fraco. E é isso que eu quero fechar esse sermão. Toda luta vai arrancar algo de você. Toda batalha espiritual. Eu sei que tem muitas pessoas aqui focadas nesse tempo, dizendo: pastor, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou clamando, mas há um cansaço, há uma pressão. E saiba, quanto mais perto da sua vitória, mais o inimigo vai atacar você. E aqui está um senhor debilitado, mas eu acho lindo algumas coisas que eu quero profetizar na sua vida. Eu quero te falar isso para encorajar você a fechar a boca e lutar. A primeira coisa: levante suas mãos. Você é amado no céu. Repita bem alto: eu sou amado no céu. Depois de 21 dias de jejum, Daniel está lá olhando para o rio, dizendo: e agora, meu Deus do céu, e agora, meu Deus do céu? Mas o céu dizendo: parabéns, Daniel, por causa de você o anjo veio. E a primeira coisa que o anjo diz é: oh, que bom, Daniel. A primeira coisa, depois a gente fala dos negócios, depois a gente fala da visão. Eu só quero te trazer um recado: como você é amado no céu, Daniel. No capítulo 10, por 3 vezes o anjo diz: você é amado, Daniel. Você é amado, Daniel. Capítulo 10, versículo 11: Daniel, você é muito amado, Daniel. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Para você se levantar. Você que está cansado, dizendo: será que as minhas orações fizeram a pena? Eu tenho orado pela minha mãe, eu tenho orado pelo meu pai, e bebe mais, fuma mais. Deus está dizendo: desde o primeiro dia que você orou, eu ouvi você. Desde o primeiro dia que você orou, eu tenho ouvido você. Desde o primeiro dia que você colocou essa causa na minha mão, mesmo que nada fora de você tenha acontecido, eu tenho ouvido você. Mas antes da gente falar da sua causa, antes de eu falar do seu problema, antes de eu falar dessa situação difícil que você está enfrentando, eu tenho um recado de Deus para você. Você é muito amado, viu, João? Você é muito amado, viu, Ana? Você é muito amado, viu, Beatriz? Você é muito amado, viu, Maria? Você é muito amado. Deus tem esse recado: você é muito amado. Você é muito amado. Eu não sei de que amor você tem corrido atrás. Eu não sei de que amor, de que afeto você tem corrido atrás. Eu não sei da atenção de quem você tem se humilhado e mendigado farelos da vida. Eu não sei de quem você está se humilhando e se tornando uma pessoa diferente para viver migalhas. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: ei, você é muito amado de Deus. Muito amado. Daniel começa a ser levantado assim: você é muito amado. Como é que eu levanto um homem? Dizendo que ele é amado por Deus. Depois o anjo diz: olha, fique sabendo que os céus se movem em resposta às suas orações. Levanta as suas mãos. Eu quero declarar em nome de Jesus. Talvez você não saiba nem ler direito, minha irmã. Talvez você não teve a oportunidade de fazer, nem terminar o primário. Não tem problema. O Senhor não está preocupado com a qualidade das suas palavras. Mas desde o primeiro dia que você colocou essa causa na mão de Deus com fé, eu quero declarar em nome de Jesus que assim como o céu se moveu para responder a Daniel, os céus se movem para responder você também. Deus não tem filhos prediletos. Deus não pode amar uma pessoa mais do que outra. Deus não pode ser diferente numa era e ser diferente em outra era. O mesmo Deus que se manifestou em Daniel se manifesta hoje no ano 2021. O mesmo Deus que se levantou naquela época, que fez Daniel ver a glória dele no meio dos seus 84 anos, ele continua vivo. E ele diz para Daniel no capítulo 10, versículo 12: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se, as suas palavras foram ouvidas. Como é que um homem não se levanta assim? Primeiro, eu sou amado. Segundo, eu sei que o céu responde. E terceiro, para encerrarmos, quando Deus falou com Daniel, ele falou: olha, sabe o futuro? Sabe o futuro que você tem medo? Está nas mãos de Deus. O anjo diz no versículo 14 de Daniel 10: agora eu vim
explicar-lhe, agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere à época futura. O anjo toca nos lábios de Daniel, devolve a ele a fala. O anjo toca nele e devolve a ele a força. Versículo 18 do capítulo 10. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo. Mais uma vez ele diz: você é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte. Seja forte. Observe a expressão seja forte 2 vezes. Seja forte. Seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, Senhor. Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Não tenha medo. Não tenha medo. Tem lutas que é Deus que vai travar, mas o que vai mover o céu é a sua luta aqui. Eu sei que muitos estão ansiosos, e a ansiedade nos faz nos precipitar, falar demais, agir de forma errada. Precipitação vem de precipício. Mas lute como Daniel. Lute. Lute. Lute, porque Deus vai até você. Lute, porque no dia que você estiver no rio, olhando as águas, sem muita esperança, logo uma mão vai tocar no seu ombro, e Deus te dará discernimento. Deus quebrantará o seu coração, e Deus te trará visão e resposta. Lute. Lute pela sua casa. Ore. Ore, porque desde o primeiro dia que você orar, Deus tem ouvido as suas orações. Mas vá até o fim. Lute. Lute, porque a qualquer momento você vai sentir as mãos de um anjo tocando em você. Um anjo de esplendor, com vestidos de linho, corpo de berilo, cinto de ouro, olhos de fogo como tochas acesas, braços e pés de bronze polido, e voz de muitas águas. E você vai ouvir da boca do anjo: eu vim aqui exclusivamente porque você orou. Eu vim aqui exclusivamente porque você não desistiu disso. Por que tudo está acontecendo? Porque você é muito amado, Daniel. Você é muito amado, meu irmão. Você não sabe o valor que tem. Deus te ama muito, e a única coisa que Ele espera é: fale menos e lute mais. Ore mais, jejue mais, tenha mais fome por Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Pega o seu maior impossível. Nas mãos de Deus é possível. Nas mãos de Deus é possível. Feche os seus olhos nesse instante. Feche os seus olhos nesse instante. Feche os seus olhos. Eu sei que nós temos medo. Há uma ameaça das escolas fecharem, das empresas fecharem. Há uma ameaça das UTIs estarem lotadas, e tudo isso é apavorante. Tudo isso é terrível, e a gente acaba ficando tão assustado que para de lutar. A gente para de lutar, mas não é lutar com pessoas, não é lutar nas redes sociais, não é lutar com o vizinho, não é lutar na porrada, não é essa luta. É a luta que Daniel fez. Eu tenho medo, eu não consigo, o povo pode ser dissipado, eles podem ser massacrados em Jerusalém, os samaritanos estão lutando contra, tá uma pressão. Daniel, ele fecha a porta do quarto, ele se isola das pessoas, ele se isola da popularidade. Ele não precisava, ele era famoso, ele era bem quisto, ele era da corte real. Não, essa luta é demais para mim, e eu sei que essa luta que você está sofrendo, eu sei que ela é demais para você. Eu sei que a tua mente não aguenta, o teu coração não aguenta, e é por isso que a vida se tornou pesada. Irmão, ainda em 2021 há alegria para aqueles que encontram a Deus. Alguns dizem: não tem mais alegria na minha vida. Balela. Tem alegria nessa época sim, tem paz nesta época sim, ainda tem gozo e alegria nesta estação sim, ainda tem esperança nessa alegria. Você só precisa fechar a boca e lutar a luta certa.
a vida, sim. Ainda há motivo para sorrir nessa época sombria, sim. Ainda há motivo para ter paz nesta época, sim. Ainda há motivo para dizer: olha, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Assim, por quê? Porque eu luto, eu oro, eu choro, eu jejuo, eu batalho, e eu não preciso que nada aconteça. Basta saber que Deus é real, basta saber que Deus é real, basta saber que Deus é real. Quantas irmãs são zombadas da família porque oram e nada acontece, mas elas sabem quando é que o anjo toca no ombro e diz: olha, eu vim aqui exclusivamente para te trazer uma resposta. E Deus manda dizer para você: esta palavra é resposta para muita gente que está orando aí, muita gente que está orando, e tem muita gente me assistindo aqui agora que está orando faz tempo, e Deus me trouxe essa palavra para dizer que desde o primeiro dia que você se propôs a orar, desde o primeiro dia que você se propôs a jejuar, que você tem clamado, e muitas vezes tem lágrimas sendo vertidas, porque a pressão é terrível, porque a perseguição arde os lombos. Não é que você chora de emoção, não, você chora das angústias, você chora das lutas, mas não parou de lutar. E Deus diz: desde o primeiro dia eu ouvi, e hoje esta palavra vem para dizer para você uma coisa: você é muito amado, você não sabe como é amado. Eu cuido de você e você nem percebe. Você é muito amado. Eu travei uma guerra no céu por tua causa. Demônios estão apavorados porque eu estou mandando todo o meu exército em tua direção, e a resposta vai chegar. O homem pode gritar, o diabo pode gritar, as empresas podem gritar, os demônios podem fazer o que for, a resposta vai chegar, porque eu tenho te ouvido. Você é amado, você é amada, você tem valor para mim. Eu tenho te ouvido, eu tenho te ouvido, e eu não vou trazer só a resposta desse problema, não. Eu vou revelar outras coisas a você. Eu vou trazer a resposta de futuro. Eu vou te preparar para o futuro. Eu vou trazer mais do que você pensou, porque eu faço além. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem para você. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Oramos agora para lutar. Fechamos a nossa boca. É um tempo de isolamento, mas não é só o isolamento social, não. É o isolamento das lutas idiotas, é o isolamento das palavras tolas, é o isolamento de gastar meu tempo com o que não me agrega na minha vida. É o tempo de fechar minha boca agora e travar minha batalha, porque o Senhor levantou a cortina. Não adianta eu ficar achando que a minha luta é contra pessoas. Não é não, porque o diabo não ataca fracos, o diabo não ataca pessoas que não têm valor. Ao contrário, o nível da minha vitória sempre será proporcional ao ataque. O nível da minha conquista sempre é proporcional às batalhas. E agora nós vamos lutar, meu Deus do céu. Oh, meu Pai amado, nós vamos lutar agora, porque nesse tempo sombrio, nesse tempo de dor, nesse tempo de preocupação, nesse tempo de insegurança, incerteza, medo, dúvida, confusão, o céu continua vivo. E nós oramos agora: meu Pai bendito, levanta os guerreiros. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que se você prestou atenção e se abriu para isso, Deus com certeza deve ter visitado o seu coração, despertando encorajamento e esperança. Senhor, visita a vida dos teus filhos, que tudo que eles ouviram seja semente num solo fértil, e que haja provisão, principalmente a boa luta. Não a luta que distrai, a luta que cansa, mas a luta que conduz à esperança. Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Sempre muito bom ter você aqui. Nos vemos em breve. Que Deus te abençoe, meu irmão.
into the night, golden sparks, gentle flight. Every wish I never spoke rises high, a fleeting hope. Whispers in the quiet wind, echoes of where dreams begin. Each flame a story, each spark a song, a fleeting place where we belong.